Olá pessoal, nessa parte 2 do nosso curso nós vamos agora estudar sobre as propriedades da matéria, né? Então nós vimos no módulo passado que a química ela é uma ciência da natureza que estuda a matéria e suas transformações, né? Então, mas para a gente poder estudar matéria e suas transformações é preciso a gente conhecer alguns conceitos, certo? Relacionados à matéria. Então é isso que a gente vai começar nessa aula de hoje, como também estudar as propriedades da matéria. Nós vamos conhecer as propriedades que são gerais a todos os materiais, as que são funcionais e as que são específicas, tá bom? Então vamos lá. Então sabemos desde do ensino fundamental que matéria é tudo aquilo que compõe as coisas, que tem massa, peso e ocupa lugar no espaço, certo? Então, um conceitozinho básico lá bem do ensino fundamental, de ciências ainda, né? É a diferença de matéria, corpo e objeto. Então, eu acabei de definir matéria. Tudo que tem massa, que compõe as coisas e que ocupa lugar no espaço, né? Tem peso, volume. Então, o que seria um corpo, né? O corpo ele é uma porção limitada da matéria. E um objeto é um utensílio que tem alguma serventia para o ser humano. Um exemplo é que o mármore é matéria. Um bloco de mármore, eu estou limitando, ele é um corpo. E uma pia de mármore, ele é um objeto, porque ele vai ter uma serventia. Como por outro exemplo, o ouro é matéria, mas quando eu digo bloco de ouro, eu coloco um limite. Então eu tenho um corpo. Quando eu falo que eu tenho uma aliança ou um colar de ouro, eu tenho um objeto, tá bom? Então, para a gente poder exercitar isso e ver mesmo, vamos fazer um exercício bem simples. Define-se matéria como tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Entretanto, com o desenvolvimento de novas tecnologias, o ser humano conseguiu transformar a matéria em novos materiais. Uma porção limitada de matéria passou a ser denominada corpo. E uma porção de matéria com uma finalidade específica passou a ser denominado objeto. Classifique os itens a seguir em matéria, M, corpo, C ou objeto, O. Né? Vamos lá. Show. A madeira. A madeira seria o quê? Matéria. Certo? Uma cadeira de madeira já é um objeto, já tem uma serventia. Não é? Quando a gente fala o plástico, a gente está falando de matéria. Mas quando eu falo que é um tubo de plástico de caneta esferográfica, eu estou falando de um objeto. Esquadria de ferro da janela, ela tem uma função, então ela é um objeto. Quando eu falo o ferro, eu estou falando de matéria, certo? Um pedaço de vidro, aí eu estou falando de um corpo. Vidro da janela, aí eu já estou falando de um objeto, porque o vidro ele tem uma serventia, certo? Ar que os alunos respiram, matéria. E uma barra de ouro seria um corpo, tá bom? Então fica aí para a gente poder organizar esses conceitos, tá certo? Temperatura. O que seria temperatura, né? Então, a temperatura, pessoal, então esses são os conceitos importantes que nós vamos precisar para compreender melhor, né, os objetos de conhecimento do Enem. Às vezes a gente, na hora de resolver uma questão, uma palavra dessa ela é decisiva. Se a gente não souber aplicar direitinho, interpretar bem. Então, temperatura ela é o quê? A energia associada ao movimento desordenado das partículas de uma substância. Então, na verdade, o que a gente pode observar nessa animação é que quanto maior a temperatura, mais desorganizada está a substância, né? Os átomos, as partículas. Então, se a gente diminui a temperatura, a gente também passa a organizar. Essa movimentação cinética também é menor, certo? Na química, a gente utiliza muito temperatura em Kelvin, né? Então, no nosso aqui cotidiano, a gente usa muito graus Celsius. E aí na química a gente gosta muito, gosta não, né? É uma escala utilizada em todos os países, né?
É uma escala universal. Então, a gente faz o quê? Para transformar para a escala Kelvin. Temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. 0,15, mas esse 0,15 você pode tirar nas questões, tá bom? Você coloca você pode fazer assim, ó, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Isso aqui vai ajudar você a resolver muitas questões. Então, essa vai ser a unidade que a gente vai trabalhar com temperatura. Por exemplo, nesse exato momento aqui está fazendo 25 graus Celsius. Então, qual é a temperatura em Kelvin? 25 mais 273. Temperatura em Kelvin é igual a 298 Kelvin. Certo? 298 Kelvin. Tá aí a relação, né? Tudo. Vocês estudam isso dentro da física, na química não é cobrado essas relações, né? Só para a pressão. O que seria a pressão? É razão da força exercida sobre uma determinada superfície e área dessa superfície. Ou seja, transformando isso em outras palavras, pressão é a força exercida em uma determinada área. Pronto. Força sobre área. Agora, trazendo isso para o nosso cotidiano. Como é que a gente... Então, quando a gente viaja, por exemplo, quem já teve a oportunidade de viajar para uma serra, né? Quando você vai subindo a serra, você percebe que o ouvido ele começa a dar assim um abafado, um estalado assim, às vezes fica como se fosse entupido, né? Às vezes isso acontece devido à diferença de pressão. Tem gente que sente dor no ouvido quando o avião está subindo. Então, a pressão, essa pressão atmosférica, né, é a força que essa camada de ar exerce em cima das pessoas. Então, aqui no nível do mar, a pressão atmosférica, por exemplo, é de 1 atm. Certo? É de 1 atm. Agora, se a gente subir lá no Monte Everest, nós vamos ter uma pressão menor que 0,4 atm. Certo? Então, quanto maior a altitude, menor é a pressão. Né? Então, quando a gente fala também de pressão, a gente fala também, por exemplo, você vai cozinhar um alimento. Aí você pode colocar o alimento numa panela de pressão. Aí nós vamos conhecer mais adiante, nas leis dos gases, né? No estudo dos gases, que a pressão ela depende também de outras variáveis, como por exemplo a temperatura, o volume do recipiente. Existem situações, existem transformações que acontecem a volume constante. Então tudo isso a gente vai deixar para um outro momento, tá bom? Que também são coisas do nosso cotidiano, mas que a gente vai precisar estudar especificamente essa situação. Então, uma experiência, o Enem está cobrando muita questão de experiência, gente, de experimento, de laboratório. Então, está sendo um dos assuntos assim, muito abordados. Então, tem uma experiência que é a implosão de uma latinha de alumínio. Como é que isso aí acontece, certo? Vamos verificar. Você está vendo aí que ela está aquecendo a latinha. E de repente ela está colocando numa água. Ela vira. Então eu vou dar aqui uma pausa. Para a gente poder examinar. Certo? Para a gente poder examinar. Eu vou abrir aqui uma tela. Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma latinha. Por que naturalmente a latinha não implode e nem explode? Né? Porque a pressão que nós temos aqui fora, a pressão externa, ela é igual à pressão interna. Então isso é que evita com que a latinha ela possa acontecer essa implosão, que é para dentro, né? Espontaneamente. E o que foi que ela fez para poder implodir aquela latinha, né? Esse experimento é clássico, ele coloca um pouco de água, a pessoa pode colocar aqui um pouco de água, aquecer essa água, e essa água, quando o estado sólido passa para o estado líquido, acontece um aumento de volume. Quando o líquido passa para o estado gasoso,
acontece um aumento de volume, certo? E aí, isso também acaba afetando a pressão. Então, essa água, quando começa a passar para o estado gasoso, ela começa a ocupar esse espaço aí do recipiente, né? O que é que vai acontecer? Esse volume expandiu. Quando ela entorna essa latinha numa água gelada, como é aquela que ela está usando, esse volume gasoso, que está bem expansivo, ele vai ter uma compressão. Ele vai voltar, o gás ele vai voltar para o estado líquido. Com isso, a pressão interna vai ser diminuída. Então, nesse momento que você tem aqui aquele vapor que tinha se expandido, quando ele entra em contato com a água fria, acontece aqui uma diminuição brusca na pressão interna. E aí, como eu vou ter uma pressão externa maior que uma pressão interna, o que a gente vai perceber é que a latinha vai amassar, certo? Então a gente tem que ficar muito atento com essas experiências que o pessoal está compartilhando nas redes sociais. Isso aqui eu já vi algumas pessoas, como por exemplo, o Manual do Mundo recentemente fez com tambor, né? Essa experiência explicou. Então às vezes os professores gostam de trazer isso porque está no conhecimento popular, né? É o cotidiano das pessoas, é o que as pessoas estão vendo, estão assistindo. Então fica aí essa investigação. Vamos agora para as propriedades da matéria, né? Como eu falei, nós vamos ver as propriedades gerais, as funcionais e as específicas, né? As gerais, como o nome já fala, todos os materiais possuem. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um objeto. Uma caneta. E deixa eu ver outro objeto. Uma estátua de ferro. A água e o ar atmosférico. Tudo é matéria. Todos esses materiais, se eu colocar numa balança, eu posso ter a massa. Eu posso medir a massa dele, que é a quantidade de matéria que está contida no corpo, né? Que nós não vamos entrar nesse detalhe, né, de transformação de unidades, eu acho que não cabe aqui, certo? Então, massa é uma propriedade geral, assim como também volume, né? Qualquer objeto material, ele pode ser medido seu volume, pode ser medida a sua massa. Mesmo um objeto como esse, que ele não tem uma massa, ele não tem um volume regular, a gente consegue determinar com precisão o volume dele, né? Como vocês estão vendo aqui esse objeto X, ó. Como é que ele está fazendo aqui? Eles pegaram esse objeto X, colocaram dentro de uma proveta com um valor determinado, 220 centímetros cúbicos, o volume inicial. E o que foi que aconteceu? O líquido subiu para 270 centímetros cúbicos. Subiu, isso que subiu foi a diferença do volume do objeto. E o volume é a quantidade de espaço ocupado por esse corpo. Então, qual seria o volume desse objeto? 270 menos 220. Então, ele tem 50 centímetros cúbicos. Apesar de não ser regular, a gente consegue determinar. A impenetrabilidade, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, quando a gente colocou o objeto, o líquido subiu, mostrando isso, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se a gente encher uma banheira com água e entrar, a água derrama. Por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é uma propriedade da impenetrabilidade. Divisibilidade. Toda matéria pode ser dividida em pedaços menores. Toda matéria pode ser comprimida, né? Comprimir é você reduzir os espaços vazios entre as partículas. Toda matéria tem uma capacidade elástica, né? Uma elasticidade. Até uma barra de metal, se você observar, ela tem essa elasticidade, sim. A inércia, né? Que seria... Então, a inércia explica muita coisa, né? Estudada na física. Então, um corpo em repouso, ele tende a ficar em repouso. E um corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento até que uma força externa atue sobre ele. Ele responderá a essa força. Então, eu vou dar um exemplo de inércia. Você vem
Você vem andando de bicicleta e de repente a roda trava. A bicicleta parou, mas você tende a continuar em movimento. Então isso é inércia. Você está em um transporte e você está em repouso. E o transporte sai. A primeira coisa que você faz é você ir para trás. Porque você tende a ficar em repouso. Até que a força atue sobre você e você responda a essa força, né? Então é uma das explicações. Por que a Terra gira ao redor do Sol, né? Ela gira a uma velocidade constante desde o início de tudo. Pelo princípio da inércia. Então nós vimos que as propriedades gerais, massa, volume, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade e inércia. As funcionais, pessoal, são aquelas que estão relacionadas, por exemplo, ácidos, bases, sais, óxidos, né? Que nós vamos ter um módulo para estudar especificamente essa propriedade aqui. Então aqui eu só quero relacionar para vocês que a acidez, né? Então, o que seria a acidez? Tem a ver com o sabor azedo da substância, que ela é corrosiva, né? pH menor que 7, entre outras coisas que não precisa a gente trazer hoje. Mas acidez, basicidade e salinidade são propriedades funcionais da matéria e nós vamos ainda estudar cada uma, saber dar o nome dos compostos bem direitinho. As propriedades específicas, essas a gente tem que ter muita atenção. Vamos lá, vamos já fazer duas questões Enem em cima das propriedades específicas da matéria e que caíram recentemente. Então, primeiro, nós temos as propriedades químicas, as propriedades físicas e as organolépticas. Então, propriedade específica é aquela que cada substância possui a sua, diferente das outras. Funcional é que temos grupo de substâncias com aquelas características. Geral é que todas as substâncias possuem aquelas características. Então, a primeira propriedade química, né, isso tem a ver com a estrutura íntima da matéria, a combustibilidade. Cada material pega fogo de uma maneira diferente. Aqui na cidade a gente tem um pessoal no sinal que agora pega o fogo e fica passando no braço, coloca na boca, passa no corpo. Ali é um tipo de mistura, né? Geralmente usa solventes orgânicos diluídos, que aquele fogo libera uma quantidade de energia muito pouca. E como ele está misturado com a água primeiro absorve essa energia para passar para o estado gasoso, impedindo que logo queime a pele. Então é onde mora a resposta desse mistério, né? Como é que ele passa aquele fogo e não queima? Não tem cicatriz? É isso. Se você vai fazer uma fogueira, você vai perceber que tem madeiras que liberam uma quantidade de energia diferente da outra. Você sente o calor diferente. Diferentes tipos de madeiras. O gás de cozinha não derrete a panela, mas o maçarico consegue derreter. Certo? Então, cada material libera uma quantidade de energia, né? Que nós vamos ver isso onde? Essa quantidade de energia é o campo de estudo da termoquímica. A entalpia. Nós vamos estudar isso em entalpia. Então, a gente associa essa palavra entalpia a essa energia liberada ou absorvida numa reação. No caso da combustão, vai ser a energia liberada. Combustão geralmente tem ΔH, variação de entalpia, menor do que zero, né? A oxidação, que a gente chama de ferrugem, né? Um objeto enferrujou, então ele oxidou. Oxidar é uma reação química onde uma espécie doa elétrons para outro. É uma propriedade. Os materiais, por exemplo, ouro, prata, platina, eles são metais nobres por conta deles terem dificuldade para oxidar. Eles têm um baixo poder de oxidação. Enquanto que, por exemplo, o magnésio ele tem um alto poder de oxidação. O magnésio ele é utilizado em estruturas metálicas para poder se sacrificar no lugar de outros metais. É chamado de metal de sacrifício, que nós vamos conhecer com detalhes em eletroquímica. A fermentação, os materiais fermentam de forma diferente. E aí a gente tem agora as propriedades físicas, né? A densidade é uma. O que é a densidade? Que nós estudamos também em fisicoquímica, estudamos já em ciências.
é a relação da massa da solução pelo volume da solução. Densidade é massa sobre o volume. Então aqui eu tenho a massa de cada um desses materiais, certo? Sabendo que o volume deles é de 1 centímetro cúbico. Cada um desses cubos equivale a 1 centímetro cúbico. Então, se a gente quer determinar a densidade, vai ser a massa, né, 0,6 sobre 1. Então, aqui a gente vai ter 0,6 gramas por centímetro cúbico. O que é que significa isso? Que cada centímetro cúbico da madeira pesa uma massa, tem uma massa de 0,6 gramas. O cobre, né, 9 dividido por 1, então a sua densidade vai ser 9 gramas por centímetro cúbico. A cortiça vai ser 0,2 gramas por centímetro cúbico. E o ferro vai ser 7,8 gramas por centímetro cúbico. Tá certo? Então, você está percebendo aí que cada um dos materiais possui uma densidade diferente. Tem uma experiência também muito conhecida nas escolas e na internet, que é a torre de líquidos, né? Aqui nós temos líquidos com densidade diferente. Então, o mais denso, ele fica no fundo. O menos denso, ele fica em cima. Então, aqui nós temos também objetos sólidos, né? Esse prego é o mais denso. Essa uva aqui vai ter uma densidade intermediária, tá certo? Aqui a gente tem um gás que é mais denso do que o ar. A pessoa está pegando o copo, colocando dentro do alumínio. O alumínio é como se fosse um barco, ó. E esse gás é como se fosse uma água entrando num barco. Né? Diferença de densidade. Vamos fazer uma questão Enem agora. O controle de qualidade é uma exigência da sociedade moderna, na qual os bens de consumo são produzidos em escala industrial. Nesse controle de qualidade são determinados parâmetros que permitem checar a qualidade de cada produto. O álcool combustível é um produto de amplo consumo, muito adulterado, pois recebe a adição de outros materiais para aumentar a margem de lucro de quem o comercializa. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, deixa eu pegar uma marca-texto, o álcool combustível deve ter densidade entre 0,805 gramas por centímetros cúbicos e 0,811 gramas por centímetro cúbico. Aqui foi um errozinho de digitação da prova. Em algumas bombas de combustível, a densidade do álcool pode ser verificada por meio de um densímetro, similar ao desenhado abaixo, que consiste em duas bolas com valores de densidade diferentes e verifica quando o álcool está fora de faixa permitida. Na imagem, são apresentadas situações distintas para 3 amostras de álcool combustível. Amostra 1, as duas bolas estão em cima, quer dizer o quê? Que o etanol é mais denso do que as duas bolas. Na amostra 2, a bola branca é mais densa do que o etanol e a bola escura ela é menos densa do que o etanol. E na amostra 3, as duas bolas são mais densas do que o etanol, porque estão embaixo. A respeito das amostras ou do densímetro, pode-se afirmar que a densidade da bola escura deve ser igual a 0,805 gramas por centímetro cúbico. Se essa densidade fosse 0,8, ele deveria ser o quê? Mais denso do que o etanol. Então aqui a gente percebe que ela está flutuando. Então o etanol já é mais denso. Aqui a gente percebe também, ó, que ela está flutuando. Então ela é menos densa do que a bola branca. Se ela é menos densa, então ela deve ter uma densidade menor que 0,805. O que torna esse item A falso. A amostra 1 possui densidade menor que a permitida. A gente está observando que as duas bolas estão em cima. Então, imagina que a bola 1 ela tem uma densidade 0,805. A bola 2, densidade 0,811.
Então, se as duas bolas estão em cima, então quer dizer que essa amostra 1, a densidade é maior que 0,811, o que torna o item B também falso. C. A bola clara tem densidade igual à densidade da bola escura? Se elas tivessem a mesma densidade, o comportamento seria o mesmo. Na amostra 2, uma está embaixo, outra está em cima. Então já mostra que a densidade não é igual. Item D. A amostra que está dentro do padrão estabelecido é a de número 2. Pessoal, como cada uma das bolas deve estar em uma das extremidades aqui dos valores, então essa amostra 2, né, é que vai representar se o etanol está dentro da densidade exigida, né, pela legislação, pela Agência Nacional de Petróleo. Então aqui ele é mais denso do que a bola branca, que deve ser 0,805, a densidade dela, e menos denso do que a bola preta, que é 0,811 gramas por centímetro cúbico. Essa resposta está correta. Mas vamos ver o item E. O sistema pode ser feito com uma única bola de densidade entre 0,805 e 0... Não, uma bola não daria certo, porque não teria como saber a densidade, né? O limite. Eu tenho que saber se ele está nessa faixa de 0,805 e 0,811. Porque se eu tivesse só uma bola, ele podia estar muito acima ou muito abaixo dessa faixa. Então esse item também está falso. Resposta correta, item D. Item D. Continuando, né, nós vamos também estudar no próximo assunto desse módulo 1. Vamos ter uma parte só para estudar os estados físicos da matéria. Um assunto bastante cobrado em prova. Mas sabendo que o ponto de fusão, o ponto de ebulição, também é uma propriedade física, né? O ponto de condensação, o ponto de solidificação, são propriedades físicas da matéria específicas. Cada substância possui o seu ponto de fusão específico, como eu falei para vocês do ferro, do cobre, do estanho no exemplo passado, no módulo passado, né? Tópico passado. A solubilidade, os materiais se dissolvem de uma forma diferente. A gente tem aí o isopor se dissolvendo em acetona. O isopor já não se dissolve na água, mas se dissolve em acetona. As substâncias se dissolvem em quantidades diferentes, em solventes diferentes, em temperaturas diferentes. A tenacidade, pessoal, cuidado, que isso caiu recente em prova. Capacidade que o material tem de absorver energia, deformar plasticamente, mas não fraturar. Então, quando a gente pega, por exemplo, um copo de plástico, a gente aperta, ele deforma até um certo limite, depois ele quebra. Agora, se eu pegar um copo se for de aqueles recicláveis, quebra fácil. Se for um copo de plástico desse de casa, já é mais resistente. Se for um copo de metal, uma xícara já tem uma tenacidade maior. Então, essa capacidade de resistir sem quebrar se chama tenacidade. E cuidado que as pessoas confundem tenacidade com dureza. Dureza não é, esse é muito duro. Não é muito duro. Dureza na química também é uma propriedade física. Ele é a capacidade que o material tem de riscar o outro. O diamante, na escala Mohs, ele é o que possui a maior dureza. Ele risca todos os outros minerais naturais que existem. Então, por exemplo, um mestre de obras, quando ele vai colocar uma cerâmica, ele tem um equipamento que tem na ponta dele, ele corta o azulejo, a cerâmica. E ele tem um diamante. Então ele passa aqui, parece que está cortando papel. Porque o diamante é mais duro do que a cerâmica. Então, cuidado. Quando um professor está riscando o quadro com giz, não é o giz que risca o quadro, é o quadro que risca o giz. Porque o giz vai se despedaçando em cima da superfície do quadro. O quadro é mais duro, não é o giz. Certo? Quando um lápis risca o papel, como a gente fala, não é o lápis que risca o papel, é o papel que risca o lápis. Porque o grafite, ele é menos duro do que a celulose do papel. E aí ele vai se desfragmentando e faz a letra, o formato, o desenho, tá bom? E para a gente encerrar, as propriedades organolépticas são aquelas que impressionam os nossos sentidos, né? Olfato, paladar, tato, visão,
a audição, que também é uma propriedade específica. Então vamos mais uma questão para a gente finalizar essa segunda parte. Os materiais são classificados pela sua natureza química e estrutural. E as diferentes aplicações requerem características específicas, como a condutibilidade térmica, quando são utilizados, por exemplo, em utensílios de cozinha. Assim, os alimentos são acondicionados em recipientes que podem manter a temperatura após o preparo. Considere a tabela que apresenta a condutibilidade térmica K de diferentes materiais utilizados na confecção de panelas. Qual dos materiais é recomendado para um alimento aquecido, para manter um alimento aquecido por um intervalo maior de tempo? Pessoal, aqui a gente tem uma constante, né, que tem a quantidade de energia que a gente deve em um determinado tempo. Então, observe que a quantidade de energia que cada um dos materiais absorve, certo? Então, esses materiais que possuem uma maior capacidade de condutividade térmica, então eles absorvem muito calor e liberam também muito calor. Então, quando você coloca, por exemplo, uma sopa quente em uma panela de metal, você sente que a panela esquenta rapidamente. Se você coloca ela, por exemplo, numa panela de barro, você não vai perceber a panela esquentando rapidamente. Depois de um tempo, a gente observa que a panela de barro, né, por exemplo, ela até esquenta. Mas logo, você pode também perceber isso no dia a dia de vocês, quando a gente coloca água em um copo de alumínio, em um copo de metal, ou em um copo de plástico, ou, por exemplo, numa xícara de cerâmica. A gente percebe que o de alumínio, você sente o gelado, o de cerâmica não, o da xícara não. A xícara, ela dificulta mais perder o calor do que, por exemplo, o alumínio. Porque o alumínio ele vai absorver muito calor. E ele vai absorver calor de onde? Da água, da sopa. Então, se ele vai absorver calor da sopa, ela vai esfriar mais rapidamente. Então, para manter um alimento aquecido, a gente precisa ter um valor baixo dessa constante. E o mais baixo é a cerâmica. Resposta item é. Tá bom? Então, próximo assunto, ainda do módulo 1, vamos estudar os estados físicos da matéria. Então, até já!